Oi, sexto ano, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Thaís de Ciências. Hoje vocês não estão vendo meu rostinho aqui no cantinho do vídeo, porque a nossa aula é de revisão. Nós já acabamos o conteúdo do livro, eu já coloquei lá no portal o gabarito das questões. Caso você não esteja conseguindo entrar no portal, não tem problema. É só me mandar uma mensagem lá no WhatsApp que eu envio para você os gabaritos, tá bom? Essa é uma aula de revisão do bimestre inteiro, de tudo que nós aprendemos. Então, eu quero deixar aqui bem grande, sem o meu rosto para atrapalhar, o conteúdo para vocês poderem enxergar. Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo, se possível, se vocês tiverem o computador ou na Smart TV, porque aí vocês conseguem enxergar bem grandão. Mas, se não tiver, não tem problema, é só você virar o seu celular na horizontal. Combinado? Então, vamos lá. No nosso livro, nós começamos a conversar sobre a ciência, né? A importância da ciência na nossa vida. Agora, com o coronavírus, nós vemos que a ciência é realmente muito importante, porque os cientistas, os médicos e os biomédicos estão trabalhando muito para conseguir combater o coronavírus, né? Então, vamos lá. Ciência é todo o conhecimento adquirido ao longo do tempo por meio de estudos e pesquisas. E os cientistas são profissionais que executam atividades para obterem conhecimento sobre algo e fazerem pesquisas para compreender algo relacionado à física, matemática, química, biologia, tecnologia ou sociedade. Então, o cientista não é só aquele que faz biologia, que cuida da natureza e dos animais. Cientista também são as pessoas que estudam e fazem pesquisas relacionado à física, matemática, química, biologia, tecnologia e sociedade. A ciência surgiu a partir da curiosidade e da busca por respostas para objetos e fenômenos que nos cercam. Ela evolui conforme as necessidades da sociedade. Por exemplo, descoberta de vacinas, medicamentos e tratamento de doenças até pouco tempo incuráveis. Os cientistas eles já conseguiram curar várias doenças e hoje em dia, né, nós estamos vivendo aí uma pandemia de coronavírus e os cientistas continuam procurando medicamentos e tratamentos, tentando fazer uma vacina, testando vacinas para combater o coronavírus. Então, o trabalho dos cientistas é muito importante, principalmente nesse momento onde nós estamos vivendo. A ciência não trouxe somente coisas boas, né? Alguns dos impactos negativos da ciência na sociedade são produção de lixo em excesso, descarte de materiais tóxicos em solos e corpos d'água, catástrofes ambientais como Brumadinho e Chernobyl e uso incorreto da energia nuclear, que é a bomba nuclear de Hiroshima. Então, a ciência ela traz muitas coisas boas, mas também traz algumas coisas ruins, né? Se não for usada corretamente, pode acontecer algumas catástrofes, alguns acidentes ambientais. Eu tenho aqui umas imagens de Chernobyl, essa daqui é de Chernobyl, essa aqui é de Brumadinho e essa aqui é a bomba de Hiroshima. Nós até conversamos na sala de aula sobre Chernobyl, né? Alguns alunos comentaram, fizeram algumas observações, eu achei super bacana. Quem não conhece a história de Chernobyl, é só vocês pesquisarem no Google que aparece várias informações. Tem até uma série que a HBO lançou sobre Chernobyl. O nome é realmente esse nome, Chernobyl. Se vocês quiserem procurar essa série para assistir, é muito interessante também, que relata o que aconteceu lá. Vamos lá, seguindo. A ciência é constituída, né? Ela é formada por meio de questionamentos, observações e comprovações, tá? A ciência, ela não é, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. A ciência, ela trabalha com fatos. Essas etapas que a ciência usa fazem parte do método científico. Esse método consiste em etapas que um cientista segue para estudar os fenômenos. É a partir dele que as hipóteses, leis e teorias são estabelecidas. Então, para o cientista ele comprovar uma coisa que ele está pensando, ele precisa colocar em prática esse método científico, né, que são algumas etapas. Vamos ver quais são essas etapas.
As etapas do método científico são observação, questionamento, hipótese, experimentação e conclusão. Na observação, usamos a curiosidade para entender algo, né? Surge primeiro uma curiosidade para saber sobre alguma coisa. Logo vem o questionamento, né? Fazer perguntas sobre o que está sendo observado. Você vai se perguntar sobre isso que despertou a sua curiosidade, fazer várias perguntas. E aqui as hipóteses, que são suposições, tentativas de responder às questões levantadas. Aqui não tem nada comprovado ainda, né? É uma hipótese, coisas que você acha que poderia responder à observação e o questionamento. Então, seguindo, depois da hipótese, ele segue para a experimentação. Ele realiza vários experimentos, ele coloca em prática aquilo que ele está questionando, que ele está observando. E conclusão é quando essa hipótese, que é suposições, são confirmadas, né? Eu acho que pode ser isso. E na experimentação, ele tem certeza que é ou que não é. Então, a conclusão é quando essa hipótese é confirmada. Pode dar origem a uma lei ou a uma teoria. Depois dessa parte daqui da importância da ciência, nós pulamos para o nosso planeta Terra. O planeta Terra tem uma forma geoidal, quase esférica, né? Nós vimos isso na última aula que eu gravei. Se você não assistiu esse vídeo, vai lá dar uma olhadinha. A Terra não é plana, tá? A Terra, ela é esférica, só que ela não é esférica perfeita. Ela tem algumas, digamos assim, imperfeições, né? Como uma rocha. Uma rocha não é totalmente lisinha. Não é como se fosse uma bola de tênis, uma bola de beisebol. Ela é feita de rochas, então ela é geoidal, forma geoidal, quase esférica. Ela orbita ao redor do Sol e realiza 2 movimentos, de rotação e de translação. O movimento de translação é um movimento que ela faz em volta de si mesma. Olha aqui, ela dá uma volta em torno de si mesma. Leva 24 horas e é responsável pelo dia e pela noite. Então, esse movimento de rotação que cria o dia e a noite. Já o movimento de translação, que é esse movimento aqui, ó, que ela faz ao redor do Sol, demora mais tempo. Leva 365 dias e 6 horas, que equivale a um ano, responsável também pelas estações do ano que nós temos: primavera, verão, outono e inverno. Então, rotação, a Terra dá uma volta em torno de si mesma. E aqui a translação, ela dá uma volta ao redor do Sol. Demora mais do que a rotação. Antigamente, o povo acreditava que a Terra era o centro do universo. E eles chamavam isso de modelo geocêntrico, como se a Terra fosse o centro do universo e todos os planetas girassem em torno dela. Mas depois de um tempo, eles viram que não é bem assim. Hoje em dia, nós sabemos que o Sol é o centro do universo e que os planetas giram em torno dele. Então, nós chamamos isso de teoria heliocêntrica ou heliocentrismo. A estrutura interna da Terra é dividida em camadas: crosta, manto e núcleo. Aqui tem um desenho e algumas partes. Aqui, a primeira parte, crosta terrestre. Aqui nessa setinha, manto superior. Aqui, manto inferior. Aqui dentro, núcleo externo. E lá no meiozinho, o núcleo interno. E aqui vai falando um pouquinho sobre cada parte da Terra. Vamos lá. Crosta terrestre, que é essa aqui, ó. Essa camadinha aqui, como se fosse uma casquinha da Terra. É a superfície do planeta onde nós vivemos. Ela pode ser dividida em crosta oceânica e crosta continental. Crosta continental representa a porção rochosa do planeta, onde se localiza os continentes, que é onde nós moramos, que são essas partes representadas aqui em verde no mapa, aqui no globo, tá vendo?
Essas são as crostas continentais. E a crosta oceânica, que representa a porção de água do planeta, que é toda a parte azul representada aqui no globo. Então, crosta continental é onde nós vivemos, representado pelo verde, e crosta oceânica é a parte onde tem água, que é azul. Descendo aqui, falamos sobre o manto, né? O manto ele fica abaixo da crosta terrestre e é a camada mais espessa da Terra. A temperatura vai aumentando conforme a profundidade. Então, aqui, ó, na crosta, é menos quente do que aqui no núcleo, certo? Conforme vai descendo, vai ficando mais quente. Manto superior. Junto com a crosta terrestre, forma a litosfera. É na litosfera onde estão as placas tectônicas, que são responsáveis por sustentar os oceanos e continentes. É na litosfera que se encontram reservas de minerais, gases e petróleos. Manto inferior. As temperaturas são mais altas e os materiais se encontram em estado pastoso, formando o magma. Núcleo. É a parte mais profunda e menos conhecida das camadas da Terra. Possui temperaturas muito altas e forma duas porções: o núcleo externo, que tem a consistência líquida, e o núcleo interno, que é sólido e muito denso, composto por ferro e níquel. E falando um pouquinho sobre as placas tectônicas que nós falamos aqui em cima, que faz parte da litosfera, as placas elas estão em constante movimento e quando elas se chocam ou se afastam, elas podem causar os terremotos e erupções vulcânicas na crosta continental e o tsunami na crosta oceânica. Eu gravei uma aula também que eu mostrava uma animação sobre os terremotos e, se eu não me engano, eu mostrei também sobre tsunami. Eu não tenho certeza sobre tsunami, mas os terremotos eu tenho certeza que eu mostrei. Então, se você não assistiu essa aula também, dá uma olhadinha lá, que é importante vocês assistirem todas as aulas. Então, se as placas tectônicas, se elas se chocarem aqui na crosta continental, nós temos os terremotos e as erupções vulcânicas. Se as placas se chocarem lá na crosta oceânica, né, onde tem os oceanos, forma o tsunami. Seguindo, vamos falar agora um pouquinho sobre as rochas. Começando aqui, geologia é a ciência que estuda a composição da crosta terrestre. Crosta terrestre, lembrando, é onde nós vivemos. A sua formação e as transformações ao longo dos anos. O profissional responsável pelo estudo das rochas e dos fósseis é o geólogo. As rochas podem ser classificadas de acordo com a sua composição e pela maneira que ela foi formada. Existem 3 tipos de rocha: as rochas sedimentares, magmáticas e metamórficas. Rochas magmáticas, ou também podem ser chamadas de ígneas, são formadas pelo resfriamento e solidificação do magma. Elas podem ser intrusivas ou extrusivas. Vamos ver aqui embaixo. Rocha magmática intrusiva. Intrusiva quer dizer dentro. Também pode ser chamada de plutônicas. São aquelas formadas de forma bem lenta dentro da crosta terrestre. Então, o magma ele não sai da crosta terrestre, ele permanece dentro. Ele resfria de forma devagar, bem lenta e forma as rochas magmáticas intrusivas. Um exemplo dessas rochas é o granito. Temos também as rochas magmáticas extrusivas. Extrusivas quer dizer fora, tá? Externo. Também podem ser chamadas de vulcânicas. São formadas do lado de fora São formadas do lado de fora da crosta terrestre, não do lado de dentro. É como se fosse o extravasamento do magma. Imagina o vulcão entrando em erupção e sai aquela lava. Então, essas rochas, as magmáticas extrusivas, elas são formadas desse resfriamento rápido, quando a lava sai do vulcão e ela tem contato com essa temperatura de fora.
e ela esfria muito rápido. Então, essas magmáticas extrusivas, elas são formadas de forma bem mais rápida do que as intrusivas. E um exemplo dessas rochas é o basalto. Vamos falar agora sobre as rochas metamórficas. Elas se originam da transformação de rochas magmáticas ou sedimentares por processos, aqui está falando quais são os processos, intensas pressões ou elevadas temperaturas, que alteram seus minerais. Exemplo de rochas metamórficas é o mármore e o gneiss. Ou seja, gente, rochas metamórficas são aquelas que antes eram outros tipos de rochas. Por exemplo, uma rocha sedimentar, ela pode sofrer muita pressão, ficar num lugar assim com muitas temperaturas e ela pode se transformar numa rocha metamórfica, tá? Então, rochas metamórficas são rochas que vieram de outras rochas. São rochas que se transformaram, tá bom? O exemplo delas é o mármore e o gneiss. Gneiss é a rocha que também é formado o Pão de Açúcar, lá no Rio. E aqui falando um pouquinho sobre as rochas sedimentares. São formadas a partir de partículas provenientes de outros tipos de rochas, por meio do intemperismo. A formação da rocha sedimentar ocorre por três processos: erosão, compactação e cimentação. Então, gente, vamos lá. Rochas sedimentares é formado com partículas de outras rochas. Pode ser por meio de chuva ou vento, uma rocha vai se soltando pedacinhos e vai formando as rochas sedimentares. Então, as rochas sedimentares é feito, digamos assim, de resto de outras rochas. Vamos falar agora sobre uma coisa que eu gosto muito, que são fósseis. Eu sei que vocês já estudaram um pouquinho sobre fósseis. Se eu não me engano, foi o professor de história que passou um vídeo sobre fósseis para vocês, não é? Então, vocês já devem estar sabendo um pouquinho. Eu lembro que ele passou uma coisa sobre a preguiça gigante. Então, vamos falar um pouquinho aqui também. Fósseis são restos de animais, plantas ou micro-organismos preservados na rocha sedimentar. Só existe fóssil na rocha sedimentar, ou no gelo e no âmbar. A maioria dos fósseis é constituída pelas partes duras de animais e plantas. Pode ser ossos, conchas, dentes, carapaças. Mas também pode existir fósseis de pegadas e até mesmo de fezes, né? Que a gente chama de cropólitos. Então, os fósseis, quando são feitos de, vamos falar no popular, cocô, nós chamamos de cropólitos. E aqui tem algumas imagens de fósseis que eu mesma tirei para mostrar para vocês. Olha essa primeira imagem aqui. Como ela é a imagem de um fóssil, né? Vocês podem ver que ele tem milhares de anos e ainda dá para você entender que aqui é uma cabeça. Olha, aqui tem uma boca. Se vocês olharem bem, eu não sei se vocês estão chegando aí, mas se vocês olharem bem aqui onde eu estou mostrando, dá para ver até os dentinhos dele. Aqui no caso seria o olho, e aqui o nariz, e aqui a cabecinha. Espero que vocês estejam conseguindo enxergar. Ele está super preservado para um fóssil de milhares de anos. Aqui do lado é o dente de um tubarão. Um fóssil de dente de tubarão. Enorme, né? E aqui embaixo, como eu falei que pode existir fósseis também de plantas, aqui tem um fóssil de uma planta. Parece até uma samambaia. Mais abaixo tem outros dois fósseis. Eu tirei foto para mostrar para vocês. Esse primeiro fóssil, se vocês olharem bem, dá para ver exatamente a cabecinha, o corpinho todo, as patinhas e até os dedinhos de um morcego. Dá para ver até as costelinhas aqui. Eu espero que vocês estejam vendo em um lugar, um computador, se vocês tiverem, né? Espero que vocês estejam vendo bem o que eu quero mostrar aí. Opa, subiu aqui, peraí.
Então, aqui dá pra ver exatamente até um buraquinho do olho. Esse aqui é o fóssil de um morcego. Provavelmente um morcego filhote, porque aqui não dá pra vocês terem noção, mas pessoalmente ele era bem pequeno. Então, aqui o fóssil de um morcego. E aqui mais abaixo, o fóssil de uma pata de um dinossauro. Eu não lembro qual era esse dinossauro aqui. Talvez um pterodáctilo, eu não tenho certeza. Eu não lembro mesmo qual era. Mas dá pra ver o ossinho. Aqui até as garras dele, os dedinhos, né? Eu não lembro, infelizmente, o nome do dinossauro, mas dá pra ver perfeitamente que apesar de milhares de anos, ainda está em perfeito estado, né? Porque a rocha sedimentar, ela tem essa capacidade de preservar os ossos, os dentes, as plantas. Então vamos seguindo aqui. O solo é a camada superficial da terra que contém material orgânico e sustenta animais e vegetais sobre si. É o resultado das ações do homem e da erosão das rochas. Então, existem vários tipos de solo, né, gente? Nós não, eu comentei sobre isso naquele vídeo dos tipos de solo. O subsolo é a camada abaixo do solo e é onde as raízes das plantas se fixam. A área de conhecimento que estuda os solos nós chamamos de pedologia. O tipo do solo depende do tipo de rocha, do clima, do relevo, da incidência da chuva e dos organismos e do tempo decorrido. Os solos se formam a partir do processo de decomposição das rochas de origem. Esse cachorro que tá latindo aí, gente, ele quer participar da minha aula. Espera só um minutinho. Gente, infelizmente não tem jeito não. O cachorro vai continuar latindo, o vizinho vai continuar fazendo obra. Então vocês façam de conta que não estão ouvindo isso, tá? Continuando aqui, os solos formam-se a partir do processo de decomposição das rochas de origem, que nós chamamos de rocha-mãe ou de rocha-matriz. Essa lenta desagregação proporcionou a formação de sedimentos que compõem os solos. Os tipos de solos são arenoso, argiloso, humoso ou umífero e calcário. Argiloso é aquele solo que é formado grande parte por argila. Ele é fina e é impermeável. Impermeável quer dizer que não passa água ou passa pouca água. Quando chove muito, forma poças e quando faz muito sol, fica duro e forma rachaduras. Então, aqui o solo argiloso, ele é fino, a argila é muito fino, né? Eu mostrei para vocês também no vídeo de tipos de solo. E é impermeável, a água não passa e fica acumulando água ali, fazendo poça. Temos também os solos arenosos, que grande parte são formados de areia. Eles são permeáveis, passam água, faz com que a água passa, né? Ele não retém a umidade. Isso faz com que não tenham muitas plantas, sejam pobres em plantas. Humoso ou umífero, tá? Dá no mesmo chamar de humoso ou de umífero. Possui grande concentração de material orgânico em decomposição, que é o que nós conhecemos como a terra que a gente usa para plantar. É utilizado na agricultura e na jardinagem, pois é muito fértil. Então, esse tipo de solo aqui, humoso ou umífero, ele é muito bom para fazer plantações. E por último, o solo calcário, que é o solo formado por partículas de rocha de calcário. Ele é semipermeável. Semipermeável quer dizer que ele não passa muita água, mas que passa um pouquinho. Pobre e seco. Ele é comum nas regiões de deserto. Vamos falar agora sobre horizonte do solo. Tá acabando, gente. Vamos lá. As camadas do solo são depositadas sobre as outras na horizontal. Igual tá aqui, ó, tá vendo? Horizontal. As camadas de baixo sempre são mais velhas do que as camadas de cima. Rocha-mãe é a rocha mais antiga que deu origem a outras. Tá vendo aqui embaixo? Rocha-mãe ou rocha-matriz, que nós chamamos, né? Essa aqui é a rocha-mãe. Ela veio antes da camada C, da camada B, da camada A e da camada O. Então, todas as rochas que vêm na parte de baixo
são mais velhas do que as de cima. Então, aqui no caso, a camada C é mais velha do que a camada O, não é? A camada B é mais velha do que a camada A, certo? Então, o horizonte do solo é depositado na horizontal. Tenho aqui uma outra imagem para mostrar. Aqui dá para ver bem as camadinhas de solo. Tá vendo aqui que esse aqui é um tipo de solo, esse aqui é outro tipo de solo, outro. Nessa imagem há vários tipos de solo. Dá para ver até pela cor, né? E a aparência também. Então, aqui embaixo temos as rochas mais antigas e conforme vai subindo, são as rochas que entraram depois. Aqui em cima, essas daqui de cima, elas são mais novas, elas são mais recentes do que essas aqui de baixo, né? Então, amores, se vocês tiverem qualquer dúvida, manda lá no meu WhatsApp. A hora de tirar a dúvida é agora, tá bom? Porque nós já acabamos o primeiro bimestre. Então, se vocês não entenderem alguma coisa, me manda uma mensagem lá no Zap que eu respondo, tá bom? Um grande beijo para vocês. Fiquem em casa, se cuidem. Tchau, tchau.